Irmãos, a gente vai estudar um pouco a nossa EBD, a nossa lição de 2025 do primeiro trimestre. Eu estou com ela aqui em PDF. O comentarista da nossa lição, ele é o pastor Ezequias Soares. A nossa lição, o tema dela, a lição adulto, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que apresentam-se com nova aparência. Então, logo de cara, a gente já vê a defesa da fé. A defesa da fé, existe uma matéria dentro da teologia chamada apologética. A apologética, ela vai tratar esses temas, defender alguns pontos da fé. Por exemplo, quando você olha um dos maiores escritores do Novo Testamento, um dos maiores apologetas, é o João. Você vê que ele escreve já João capítulo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que que João está falando que o verbo estava com Deus e o verbo é Deus? Porque ele está rebatendo uma crítica onde muitos estavam dizendo que Jesus não era Deus. Então, se alguém fala que Jesus não é Deus, como é o caso ali, então o João, como um apologeta, ele vai trazer essa defesa da fé dizendo que Jesus é Deus. Então, eu acredito que você já entendeu mais ou menos do que se tratará na nossa lição do primeiro trimestre do ano 2025. Apologética, defesa da fé. Por exemplo, a primeira lição nossa é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. É a que a gente vai estudar hoje. A lição de número 2, somos cristãos. A 3, a encarnação do verbo. Qual que é a apologia em cima da encarnação do verbo? Porque alguém está dizendo que Jesus Cristo não era esse verbo, que ele não se encarnou. Dentro da história da igreja a gente vai ver diversidades de pessoas falando isso aí. A lição 5, a 4, por exemplo, Deus é triuno. Perceba, isso é importante para você. Faz um esforço para você não faltar nas aulas, porque você já reparou que na questão da divindade do Pai ninguém toca? Não, Deus, ele é divino, mas sempre tem alguém falando que Jesus não é divino, que o Espírito Santo é uma força e tal e tal. Então, gente, venham para desse trimestre de 2025, você vai ver que importância que é. Por exemplo, a lição 5, Jesus é Deus. Muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus. Então, a apologia em cima disso, os apologetas vão se defender conforme João disse: Jesus é Deus. E tantos outros textos que diz que Jesus é Deus. Por exemplo, lição 6, o Filho é igual ao Pai. Muitos cristãos nos nossos dias, eles entendem, Jesus é o Filho, então dá-se entender que há uma hierarquia. Não, Jesus só é Filho porque ele se encarnou. Ele se encarnou, por isso ele é filho. Mas nesse trimestre a gente vai estudar e vai entender que ele é da mesma substância do Pai. Então Jesus é Deus. As naturezas humanas, as natureza humana e divina de Jesus, a gente não ouve muito isso nas nossas igrejas. Por exemplo, vocês têm que entender que Jesus ele é humano e ele é divino. É conteúdo que a gente vai estudar nesse trimestre. Por exemplo, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, mas as pessoas dizem que é uma força ativa, tal, tal. Isso é uma heresia. A gente vai estudar sobre heresia. Já que a gente está falando de heresia, antes da gente começar, heresia é o seguinte: quando a gente fala assim, ó, a igreja vai passar tribulação, a igreja não vai passar tribulação, por exemplo, o que está muito em mídia hoje, haverá tristeza no tribunal de Cristo, não haverá tristeza. Isso aí não é uma heresia, são distorções teológicas. O que é uma heresia? Quando eu chego e digo assim, ó, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, Deus não existe. Então isso aí são heresias, são coisas, principalmente que a gente vai estar estudando nessa aula. Isso aí tem que ficar claro na tua mente aí. Por exemplo, a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. A lição de número 11, a salvação não é obra humana. Então a heresia, a gente vai estudar sobre isso aí. A igreja tem uma natureza organizacional e preservando na fé. Então, a nossa lição vai se tratar disso nesse trimestre. A gente vai estudar apologética. Se você tem curiosidade de saber o que é apologética, faz um esforço para você não perder nenhuma aula. A lição de hoje, a aula de número 1 hoje, ela vai dizer a respeito quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Eu vou pedir para vocês não se incomodarem, que onde eu moro, que
moto e carro passando toda hora quando os cachorros não começam a latir. Então, só um perdão nisso. Olha que importante. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, você sabia que dependendo, é, parece que fica meio camuflado isso aí, porque ninguém fala. Eu acredito que no decorrer dessa lição, isso aí vai abrir tua mente e você vai começar a olhar o cristianismo de uma forma diferente. Existem muitas coisinhas que se infiltram na igreja, que pessoas chegam e falam, e a gente não dá tanta atenção. Então, a gente vai estudar isso aí hoje. O texto, o áudio da nossa lição, olha que importante isso aí. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, é Judas 3, o texto que nós estamos lendo, tive por necessidade escrever e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o textual, a gente vai trabalhar ele. Verdade prática, as heresias são crenças e ensinamentos contrários aos que estão na nossa Bíblia interpretada de uma forma certa. Ou seja, só para você ter uma ideia, Jesus é Deus. A Bíblia está mencionando que Jesus é Deus. Quando alguém chega e fala assim, Jesus não é Deus, Espírito Santo é Deus. Salvação, ela não é por fé, ela tem que ter obras, tem que guardar sábados, tem que fazer um monte de coisas ali. Então, isso aí, ele parte para a área da heresia. Heresia e seita, só para me dar um spoiler para você ficar por dentro disso aí, tudo o que nega a divindade de Cristo, que acrescentam meios de salvação, ou seja, não é só por Cristo, você tem que ser só por Cristo, mas você tem que ter obra, você tem que guardar os sábados, tem que se... Então, gente, isso aí entra para o campo da heresia. A salvação é somente em uma pessoa, somente em Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que salva. Nem a minha fé, nem o meu remorso, nem o meu arrependimento, nada me salva. Isso aí me leva até Jesus, e a única coisa que salva é Jesus Cristo. Isso tem que ficar claro. A única coisa que salva o homem é Jesus Cristo e nada além disso aí. Então, quando você vê pontos e pensamentos distorcendo o que está no texto bíblico, isso é uma heresia. Acho que ficou claro isso aí para vocês, né? Tá. Os textos que a gente vai trabalhar nessa noite, não vou ler a leitura bíblica em classe, porque a gente vai trabalhar eles durante a lição, mas é o texto de Atos 20, 1 Pedro 3 e 2 Pedro 2 ali. A introdução, que vai falar a respeito das heresias, que são crenças contrárias à palavra de Deus, à doutrina da fé. A igreja sempre viveu isso, não pense que a heresia começou hoje. Por exemplo, quando você vai estudar a história da igreja, você tem desde o princípio, depois da... o João, a gente não vai muito longe. A carta de Paulo a João, capítulo 1 que a gente comentou no início. Você tem ali, quando Paulo vai fazer a primeira viagem missionária em Antioquia, e ele ganha aquele pessoal, depois chegam alguns bionitas falando ali, a salvação não é só por Jesus Cristo, igual vocês estão falando aí, a salvação você tem que circuncidar e tantas coisas ali, teve que ter um concílio. Então sempre na história do cristianismo a gente teve as heresias infiltradas. Por exemplo, quando você vai vir desde a história dos apóstolos, os pais da igreja, a igreja, quando ela está nos seus altos e baixos, sempre você vai ver a heresia, sempre vai ter uma galera ali defendendo. Por exemplo, quando você vai estudar os concílios, por exemplo, o de Nicéia, alguns de Calcedônia, ali você vai ver, por exemplo, o Santo Atanásio ali defendendo a divindade de Cristo. Então são pontos que desde o princípio tem. Então, hoje estão com uma roupagem nova, mas sempre existiu. A gente vai detalhar isso aí. Dentro disso aqui, o escritor colocou o texto de Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol, porque essas heresias elas vêm de novo e com roupagem nova, e nós precisamos estar atento à razão da nossa fé. O texto primeiro a ser trabalhado, deixa eu só ver uma coisa aqui para vocês antes da gente entrar lá. A nossa lição já vai puxar para Pedro e outros pontos. Mas deixa eu trabalhar com vocês então a leitura bíblica em classe,
do texto áureo que vai falar a respeito de Judas, o Judas 3, a razão da fé. O Judas, ele é meio-irmão de Jesus Cristo, assim como o Tiago. Eles também, esses dois, eles foram acreditar que Jesus é divino e dar real atenção ao ministério de Jesus quando o Jesus ressuscitou e eles viram ali. Então, a partir daí, eles são crentes. A carta de Judas, se você analisar ela por completa, é um bilhete ali, é uma carta pequena, até a gente recomenda você ler ela. Você perceba que o Judas ele começa a carta tratando a respeito de salvação. E dá-se a entender que o Espírito Santo vem e dá uma pausa ali, fala para ele, ó, para, vamos escrever a respeito de outro assunto. E o Judas, ele para com a questão da salvação, ele começa a falar a respeito de falsos mestres ali. Dentro desse contexto aqui, o próprio Pedro também parece que há uma conexão no texto de Judas que é depois da de Pedro anterior. Parece que há uma união desses mesmos textos, porque há uma preocupação na questão da igreja, porque nesses dias o Judas vai dizer e vai declarar que falsos mestres estão ali, estão presentes dentro desse contexto. Conforme a nossa leitura bíblica em classe, que vai falar a questão de Judas, dizendo melhor o nosso texto áureo, se esses falsos mestres estão infiltrando na igreja, a gente precisa parar um pouco e entender que esses camaradas estão trazendo heresias, tentando distorcer o que foi ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos de Jesus ali. Então o Judas está falando, ó, amados, eu vou escrever, eu parei o que eu estava fazendo para me escrever para vocês com toda a diligência acerca dessa comum salvação. E eu tive, ele dá uma pausa e fala assim, eu tive por necessidade, eu me senti na obrigação de escrever para vocês, exortar vocês, para que vocês tenham garra, para que vocês batalhem por essa fé que foi dada para vocês, de uma vez por todas ali. Se o Judas está escrevendo, ó, vocês têm que ficar atento a batalhar, a defender essa fé que foi dada a vocês, é porque alguém está trazendo um falso ensino para tentar fazer com que vocês caminhem contra a Deus ali. Esses falsos mestres, conforme está no texto de Judas aqui, esses caras aqui, eles trazem doutrinas falsas e vivem em pecados, tentando transformar a graça de Deus em libertinagem. É isso que eles estão fazendo ali. Eles dizem, eles querem ver da forma como eles querem, e a carta de Romanos 6, o texto de Romanos 6, 1 em diante, nos alerta essa questão aqui. E isso é um ponto importante porque é os cristãos que têm que reagir a esse perigo ali. Esse é um ponto importante, devemos batalhar por isso e não deixar. Então, a gente falou a apologética, a gente está estudando, então, o Judas aqui é uma carta apologética, ele está alertando porque esses falsos mestres estão se infiltrando ali. Deixa eu só ver o primeiro ponto da lição ali. Então, o primeiro momento é o texto de Judas, é uma carta apologética. E aí, o segundo ponto da nossa lição, dizendo melhor o primeiro ponto da nossa lição, a gente vai para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Dentro disso aqui é importante a gente analisar o seguinte: dentro da carta de Paulo, em Atos dos Apóstolos, a nossa lição vai puxar a respeito dos cuidados pastorais de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Estou com o comentário aqui do Dr. Wiersbe, é um livro bem rico nesse ponto. E dentro disso aqui, a lição ela começa falando, os anciões, os presbíteros ali mencionados no capítulo 20, verso 17, são chamados de bispo nessa passagem, eles são constituídos pelo Espírito Santo. Deixa eu só pegar os pontos importantes, a gente vai para a leitura bíblica em classe e a gente consegue entender. O Espírito Santo separou esses líderes para eles apacentarem a igreja de Deus. Primeiro ponto dentro disso aqui, Atos dos Apóstolos está dizendo que quem separa
homens para cuidar da igreja, no caso ali bispo ou presbítero ali, ou a liderança, está citando a liderança ali, hoje entendemos como pastor. Quem separa esses caras é o Espírito Santo, ele que faz essa separação. Por que tem todo esse cuidado do Espírito Santo separar, eles orar, fazer tudo nos pontos certos ali? Porque a igreja, se não tiver o cuidado com a igreja, do pastor cuidar ali, e vier os falsos mestres aí deturpar a mensagem que foi ensinada, aí o que acontece? A igreja, ela é de Jesus Cristo. Você tem que perceber que a igreja é de Jesus Cristo. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Ela precisa ser orientada. Por que você tem essas cartas de recomendações apologéticas aqui? Simplesmente porque a igreja ela foi cuidada, ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo aí. Então essa é a importância primariamente desse cuidado que a Bíblia menciona. Dentro disso que foi falado, a Bíblia, eu vou ler o segundo ponto e a gente trabalha ele como um todo. O segundo ponto vai falar a respeito depois da minha partida. Essa é uma expressão profética, o apóstolo não está apenas referindo a sua morte, mas depois, lembra lá da questão de Roma, quando ela se expandiu nas áreas das estradas, facilitando, Roma não, a Grécia, facilitando as viagens missionárias de Paulo. E isso com Roma, o poder político de Roma, mas com a cultura grega ali, facilitando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O que acontece? Ele caminha aqui, caminha ali, só que quando ele prega aqui, ele sai, conforme o Atos 15, por exemplo, você vê uma galera dizendo, não é assim. Então ele está falando, depois da minha partida, isso aqui é importante se você analisar, depois da minha partida, é uma palavra profética, não está se referindo à morte, mas também o avanço da heresia, dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, tal ali. Ele fala uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, ou os falsos mestres, como lobos cruéis ali, ou lobos vorazes. Dentro disso aí, a Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo, de novo Pedro vai revigorar isso aí, é o Espírito Santo que inspira os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto nesse texto também, para trazer a questão da igreja, a questão dos falsos mestres que estavam presentes ali. Por que há essa necessidade? Vou trazer esses dois pontos aqui. Por que há essa necessidade? Deus avisou essa liderança para eles tomarem cuidado consigo mesmo, em primeiro momento, consigo mesmo, e depois advertiu que eles pastoreassem a igreja. Na questão de pastorear, tanto era guiar, alimentar e proteger o rebanho dos ataques espirituais. Então você tem essa necessidade, porque se não tivesse esse alerta e a igreja passasse por um ataque, então toda ela sofreria. E a igreja ali é de Jesus Cristo. Então você tem esse primeiro cuidado de primeiro momento. 1 Timóteo 4,16 também tem essa orientação, essa parte apologética diante de tudo isso aí. Por que a preocupação do escritor da Bíblia, do Espírito Santo, é essa defesa da fé? Porque a igreja é preciosa demais, foi paga com alto preço, conforme a gente falou. E aqui, conforme eu quero trazer isso que eu anotei para vocês ali, são 4 pontos espirituais a igreja comprada pelo sangue, e o Paulo vai advertir a respeito de 2 perigos. Isso aqui é importante. O primeiro perigo, o ataque ao rebanho por lobos de fora. Lobos de fora é todo o mundo que vem trazendo falsos ensinos. Se fosse só isso, até daria para suportar. Mas olha o que Paulo vai falar a respeito disso. Você tem no verso 29 os ataques pelos lobos de fora. Segundo ponto, os mestres pervertidos que se levantariam do rebanho. Ou seja, seria um ataque por fora e um ataque por dentro. Como a gente entende isso aí? Por exemplo, imagina alguém que chega na igreja e com uma oratória impecável, com persuasão, e ele chega e fala assim: irmãos,
com uma linguagem bonita, bem polida, ele traz aquela emoção, as pessoas caem na emoção dele e ele, com uma oratória impecável, ele começa a trabalhar o seguinte tema: irmãos, vocês têm que parar para pensar que não tem como Jesus ser Deus, porque se ele fosse Deus, ele não teria vindo como um simples homem, numa manjedoura. Se ele fosse Deus, ele não passaria fome. Como que Jesus vai passar fome? Jejuar 40 dias, estando 40 dias em jejum no deserto, como que Jesus ia sofrer todo. Então ele começa a trabalhar na mente das pessoas e você fala assim, sabe que realmente Jesus não é Deus, se for parar para pensar, ele pode ser um Deus menor, alguma coisa. Então você tem esses ataques. Hoje, nos nossos dias, você tem algumas religiões dos nossos irmãos ali, que não dá para considerar muito, que falam que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um ser criado ali, passou a ser um Deus menor a outra hora. O Espírito Santo não é Deus. Então, gente, esses detalhes que a igreja tem que ficar atenta. A salvação, você precisa ser salvo. Mas você tem que guardar o sábado, você é salvo. Mas você tem que praticar obras demais, senão isso não é contado mensalmente. Você sabe o que eu estou falando ali. Então, essas heresias começam a surgir de dentro da igreja. Isso aí são heresias destruidoras. E se nós não estivermos enraigados na palavra, ali, então as coisas têm a tendência a piorar. Isso aconteceu na história da igreja. Pesquisa a história da igreja, você vai lembrar, conforme você estudando, quando se trata das naturezas de Jesus, se Jesus é divino ou não. Então, o Paulo vai se dar por ele mesmo, por exemplo, ali como exemplo a ser seguido ali. Então a carta vai finalizar nesse ponto que nós estamos falando aqui, dentro desse período aqui, a respeito, estejam em alertas. Não permito que a igreja passe por isso. Como que eu sei o tamanho da igreja, a parte espiritual da igreja, como ela está sendo cuidada? No momento que a gente se dedica a orar e estudar a palavra de Deus, que quando vier essas heresias, elas não entrarão em nossa mente. A gente consegue estar em alerta. Ponto 3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso chamam a atenção, que a gente comentou: os lobos vorazes, eles surgem de dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. São homens que se levantarão, falarão coisas perversas, como está na lição ali, para atrair discípulos a si, seguidores ou dinheiro, alguma coisa. Esses discípulos estão por aí, andando nos domingos de manhã, batendo palma na porta da nossa casa. Então, vocês fiquem atentos. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, você é salvo só por Jesus. Pai, Deus, seu Filho, a economia da Trindade e tantos outros pontos ali. Então, você tem que ficar atenta. Por isso, o Ezequiel Soares foi muito feliz em trazer esse tema já de começo para 2025, apologética. Você nunca mais vai ver essa fala de um jeito diferente, vai fazer muito sentido para você. Primeiro ponto, eu acho que é isso, tá tranquilo. O segundo ponto, a gente vai trabalhar o que é apologética. O texto, 1 Pedro 3,15, que a gente vai trabalhar ali. Apologética é defesa da fé, só para você ter uma ideia. Conforme a gente está falando, as pessoas chegam e dizem assim: Jesus Cristo não é Deus, Jesus é um monte de coisa, pode ser um monte de coisa, mas ele não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Essas heresias que surgem, que a gente já comentou no decorrer do vídeo ali. Então a nossa lição vai trazer para a gente o que é apologética, de acordo com a 1 Pedro 3,15. Deixa eu só ler o 1 Pedro 3,15 ali, que a gente já viu isso aqui. O texto de 1 Pedro 3, que a gente vai trabalhar ele num todo, depois a gente pega os pontos da lição ali. Olha que interessante. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Olha só. As pessoas falam assim: Jesus Cristo não é Deus. A palavra Senhor ali se refere a Deus ali. Eles falam assim: Jesus Cristo não é Deus. O texto de Pedro que a gente está falando ali, ele já está falando assim: antes, santificai ou tenha Cristo no teu coração, coloque ele no trono do teu coração como Senhor. A palavra Senhor em caixa alta, ela vai se referir a Deus. De uma certa forma ali vai se referir a Deus. Olha. Santifique ele como Senhor. Então o que o Pedro está falando? O mundo pode falar que Jesus Cristo não é Deus, isso aí tudo, mas o texto de 1 Pedro 3,15, numa exegese simples, sem usar teologia ali, só lendo, só você ler: santifique a Cristo, Jesus Cristo,
como Senhor ou como Deus ali no teu coração. E aí o texto dá uma pausa, uma vírgula e fala assim, ó, agora vocês têm que estar preparados. Como que você se prepara para defender a fé que há em você? Gente, tem que estudar a Bíblia, tem que ir para a escola dominical, fazer um curso de teologia. As Assembleias de Deus nossa hoje, não só a Assembleia, mas algumas outras também, elas disponibilizam cursos de teologia. Curso de teologia, esqueça que o pessoal fala, fica soberbo. Não, é só para você servir melhor, para você estar conforme o 1 Pedro 3,15. Ó, estejam preparados, estudem, estejam preparados. Porém, para responder às acusações deles, os apontamentos deles ali, com mansidão. É isso que o texto está falando. Não é para vocês responderem de qualquer jeito, é para vocês responder com mansidão. O Pedro deu um probleminha técnico aqui, mas o Pedro está falando assim: vocês têm que estar preparados, atentos, preparado e atentos para responder com mansidão. O Pedro está falando assim: vocês têm que ser mansos para responder. Quando o Pedro termina de falar isso aí, para responder com mansidão e com temor, olha só, com temor a qualquer um. Guarde essa palavra a qualquer um, tanto a leigos que não sabem o que estão falando, quanto aos mais estudados. Por isso que o Pedro está falando aqui, ó, vocês têm que estar preparados, ou seja, você tem que estudar mais do que todos os outros para você estar preparado, ter temor e ter mansidão para responder a qualquer que vos pedir a esperança a esperança que é em vós ali. Ou seja, você pode ser abordado por alguém que não sabe nada de Bíblia, como você pode ser abordado por alguém que diz que a Bíblia não é verdadeira, que estudou uma corrente. Porque isso aí tá normal nas faculdades hoje. Você chega lá, tem um professor lá falando uma gíria lá, o pessoal cai na ideia que ele é só inteligente. Não, não. Tem muitas pessoas inteligentes. E aí o texto está falando, vocês têm que estar atentos. Conforme a gente trabalhou 1 Pedro 3,15 ali, a lição nesse terceiro ponto, que é falar a respeito da apologética. Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé, das suas práticas doutrinárias. Como a Bíblia, o Novo Testamento é grego, então essa palavra aí vai aparecer sempre como apologia. A palavra que vai sair a raiz que vai surgir a palavra apologética. É apologia porque no grego você troca o J por G, por exemplo, teologia, apologia, esses detalhes aí. Então, literalmente, a palavra apologia significa defesa, se é o que a gente estuda numa apologética cristã, então é defesa da fé. Esse termo grego, traduzido por responder, o texto que a gente traz, esteja atentos para responder com mansidão. 1 Pedro ali, o termo responder com mansidão ali, se é a palavra apologia, por isso, a raiz da palavra apologética ali. Sempre, apologia numa tradução literal, sempre preparados para uma defesa. É isso aí que o texto está falando ali. A nova versão transformadora, a NVT, ela usa o verbo explicar, assim, estejam preparados para explicar. A apologética mostra que o cristianismo é racional, tem a revelação, a maneira como ela aborda ali. E vai trazer alguns detalhes ali que eu acho que não é simples para nós, a gente aprendeu isso aí nos nossos bercinhos. Então, em primeira maneira, que é apologética, defesa da fé, quando alguém chegar com doutrinas falando que Jesus não é Deus, os pontos ali, e como a gente já comentou faz hora, pontos que tá na Bíblia, os caras chegam e falam assim, não é assim, é assim, é assim, e você sabe que tá errado, então você vai fazer uma defesa da fé, essa defesa é apologética ali. O segundo ponto, a que defesa o Pedro se refere ali, nós estamos estudando 1 Pedro 3,15, diante disso aqui.
segundo ponto da lição, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, vista que essa mesma palavra apologia, defesa da fé, aparece no sentido tanto no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal quanto informal. Aí o verso 16 a gente vai trabalhar a questão do bom testemunho do cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. O mundo chega, traz acusações, o bom testemunho deles já é uma defesa, uma apologia ali. Dentro disso aqui, conforme a gente está falando aqui, dentro disso aqui, o versículo 16 vai falar isso aí, mas não parece ser esse caso, porque a defesa, a resposta, a explicação dessa passagem diz sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz a respeito da doutrina cristã, ainda que o Pedro esteja se referindo a uma resposta de uma acusação formal no ambiente hostil, não deixe de ser uma oportunidade para defender a fé, como acontece com o apóstolo Paulo diante de Festo ali. Ou seja, dentro desse ponto 2, o que a gente tem que entender é que no final de tudo, esse pessoal que traz essas acusações, eles estão fazendo isso, acusando falsamente. Então, o que Pedro, a que defesa Pedro se refere? Tanto a doutrina da prática cristã, que é o 3:15, 15 é contexto do 16, e também ao porte ali das acusações que vêm contra os cristãos. Aí, agora a gente chega num ponto importante. Você já viu, quando você vai nas mídias sociais, você vê ali debates ali, fala assim, nossa, que coisa sem importância, isso aí só traz escândalo. Gente, isso aí é importante. Nessa matéria você vai ver o quanto é importante ali. Por exemplo, dentro disso aqui, por que a gente deve combater essas heresias? Primeira coisa, para a defesa própria, os cristãos têm que estar informados daquilo que vários grupos ensinam e saber refutá-los biblicamente. Gente, olha que legal, uma coisa importante eu chamar a atenção. Nossa, quando você aceita Jesus, independente da igreja que você for, toda igreja séria, ela tem um estatuto, um credo de fé. Isso no Google, se você dar um Google, você vai ver ali. Por exemplo, você é cristão, quanto tempo você é cristão? Quando você entrou na igreja, você ouve o que os pregadores da igreja dizem ali e abraça esse bojo e começa a defender aquilo ali que você aprendeu. Mas quando você entrou na igreja, alguém te ensinou para você se a igreja passaria ou não passaria tribulação, ou passaria metade? A igreja ensinou a vocês que você é espírito, alma e corpo, se você é tricótomo, se você é dicótomo, se você é um calvinista, se você é um arminiano, se você é um cessacionista, se você é um continuista. Eles não ensinam isso aí pra gente. Então, dentro, é claro que nas nossas igrejas, graças a Deus que boa parte hoje, pelo avanço da internet também, fica mais fácil entender, mas toda a igreja séria, ela tem um estatuto de fé ali. O que a lição está falando aqui, diante disso aqui, porque temos que combater as heresias, que é o 3:16 do segundo ponto ali. Vocês têm que estar informados para que quando certos grupos aparecerem na nossa casa, sabe aqueles grupos que falam assim, Jesus não é Deus, você não precisa fazer o que você faz, você pode ser ali um dos escolhidos de Deus ali, se você não for escolhido de Deus, você pode, se você não conseguir ser um escolhido dos 144 mil, tô falando assim que é o que mais traz problemas nessa área da heresia para nós aqui. Você pode ser da grande multidão ali, sabe? Para mim, uma religião que incentiva você a desobedecer pai e mãe não é cristã. Vocês devem saber o que eu estou falando ali. O que acontece? Vocês têm que estar preparados para refutar essas doutrinas com base bíblica, para ajudar os outros na compreensão da própria fé e principalmente que rejeitam os pontos, principalmente essas religiões, e os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã ali. Então você tem que estar atento a isso aí, responder com base bíblica, para você não ser enganado e não permitir que mais pessoas sejam enganadas. Então a questão da apologética a gente já falou aqui, acho que está tranquilo, você já sabe que é uma defesa da fé.
Você tem que defender, senão vai mais olhar programas de debate dizendo assim, isso aqui só traz escândalo. Pelo contrário, isso aí traz uma grande riqueza e a gente precisa estar atento a isso aí. O último ponto, para finalizar a questão ali da apologética, não é que a gente arruma briga com os outros, fala mal dos outros, porque os outros. Sabe, as pessoas falam assim, deixa que fale se Jesus Cristo não é Deus. Não, não é. O Pedro aqui está falando isso. O Judas está falando, na segunda carta de Pedro. O João está falando. Então a Bíblia está recheada, está mandando você ter argumentos bíblicos para você defender a razão da tua fé. O terceiro ponto, o que são as heresias? Ponto 1, seitas e heresias. Essa palavra heresia é haireses, no Novo Testamento grego é traduzido como seita e heresias. A verdade é que o cristianismo, perceba o seguinte, nos dias de Jesus você vê ali os fariseus, os saduceus ali, a doutrina do Antigo Testamento, dizendo melhor, a religião do Antigo Testamento é o judaísmo. A igreja cristã, o cristianismo, ela sai do judaísmo. O que acontece com isso aí? Ela sai do judaísmo, ali os fariseus, saduceus, o pessoal ali começa a chamar o cristianismo de seita, porque eles entendem que o cristianismo é somente, que a religião verdadeira é somente o judaísmo, o cristianismo não é. O que acontece aí? Só que tem um problema para eles, né? Para nós não. Dentro da lição, o cristianismo foi chamado de seita, mas por pessoas que não conhecem a verdade do evangelho. Então não tem como eles falar assim, vocês são uma seita porque eles não conhecem. Se eles fossem crentes e o cristianismo fosse algo que não fosse cristã, que não obedecesse às práticas de uma vida sincera, tanto a Deus quanto à sociedade, aí eles teriam o direito. Mas eles não entendem nada, e vêm acusar nós sem pelo menos ler e entender ali. Então, de pessoas que não sabem o que estão falando, então eles não podem contabilizar que o cristianismo aceita. A gente está em 2024, o nome de Jesus muda qualquer circunstância ali. Essas pessoas que acusavam o cristianismo de seita, eles não conheciam nada do evangelho de Cristo, que se opõe a ele. A palavra seita é usada para designar religiões heterodoxas, que são contrárias à ortodoxia, ou seja, a Bíblia ela vai trazer alguns padrões que tem que viver em sociedade. Essa questão aqui, heterodoxa, são práticas contrárias às que estão escritas ali. Dentro disso aqui, é um termo já desgastado, mas precisa trazer de novo para aplicar. A heresia no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre apresenta uma ruptura do sistema convencional de determinada comunidade. Aí um ponto importante, os saduceus e os fariseus eram umas seitas que formavam facções dentro do judaísmo. Lembra que eu comentei com vocês agora aqui que o judaísmo era a religião oficial? Dentro do judaísmo você tinha esses grupos, esses partidários ali, chamados saduceus, chamados fariseus. Até então, é importante a gente lembrar que os fariseus no começo, eles eram santos ali, tratavam as coisas certas, e depois eles vão se deixar se levar pelos targumes, por comentários, e eles saem da palavra de Deus. Os saduceus, os fariseus, alguns não acreditam em ressurreição, por isso que nos dias de Jesus vai estar tão complicado ali essa religião. Então são grupos que surgem dentro do próprio judaísmo. E aí, dentro da nossa lição ali, a versão bíblica NAA traduz por partido, Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões, ou seja, essas heresias ali, e condena algumas inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. É importante, porque qualquer outra doutrina que seja colocada como norma de salvação, que não está na Bíblia, a gente rejeita, a gente trata como refúgio ali. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, deixa eu só ver uma coisa que eu estava esquecendo aqui. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão das heresias de perdição. Isso é uma coisa importante, porque eu esqueci de falar com vocês também, acho que isso que vale a pena a gente falar ali. A questão de 2 Pedro 2,
acabei passando batido, esqueci de falar sobre ele. Tanto, por que que é importante a apologética? Porque o Espírito Santo usou praticamente os mesmos textos aqui, tanto Pedro quanto ao Judas, para advertir. Ah, e aqui, esse eu quero ler um comentário com vocês do Dr. Wiersbe aqui, a respeito de 2 Pedro 2. Ele fala assim, que a gente tem que ter em mente que um falso mestre não é uma pessoa que ensina uma doutrina falsa por ignorância. Por exemplo, o Apolo vai ensinar a questão, a mensagem do batismo de João, e ele não é um falso mestre. O que, que é a ideia? Dentro da história da igreja, muitos muitos homens de Deus aqui trouxeram várias interpretações até erradas. Eles não são falsos mestres, porque eles estão fazendo isso por ignorância ali. Por exemplo, você vai ver um dos pais da igreja, o Irineu de Lyon. Ele vai dizer que a volta de Jesus seria no sexto século. Se você pega, por exemplo, a, o ano judaico, 5.783, mais ou menos, você consegue dar uma data para a volta de Jesus daqui 217 anos no calendário judaico. Ou seja, não fez isso, ele fez pela ignorância. É claro, a gente não vai aceitar isso aí. Mas não torna ele um falso mestre, porque ele teve muitas coisas boas. O Dr. Vierdo traz um ponto importante, dizendo que os falsos mestres são crentes, cristãos, que conhecem a verdade e todavia eles ensinam a mentira deliberadamente para atrair para si seguidores, para atrair para si dinheiro, para eles viver em pecados ali. Só que existe uma condenação para esses falsos mestres aqui. E o Dr. Vierdo ele trabalha em 4 pontos isso aí, dizendo esses falsos mestres eles surgem como um membro de igreja, eles trabalham secretamente sob uma cobertura de hipocrisia, fim de ser o que não são, eles apresentam doutrinas falsas ao lado das verdadeiras, usam mentiras como se fosse verdade. Outro ponto importante, a vida deles nega, a vida que eles vivem negam o que eles ensinam ali. Dentro disso aí são o Mateus 7,15 vai tratar isso aí, que eles são lobos em pele de cordeiro ali. Infelizmente, muita gente se deixa se levar por essas falsas doutrinas, deixando de olhar e adorar somente o Cristo. Eles adoram pessoas, você vê hoje na sociedade pessoas que adoram adorar pessoas e deixam Jesus de lado ali. Dentro desse texto ainda, você tem a questão de 2 Pedro 2. Deixa eu só voltar aqui para a gente fechar esse primeiro ponto e aí fica bem legal. O texto de 2 Pedro 2, olha só que importante. Também houve entre os falsos profetas, olha só, como entre vós haverá falsos doutores. Esses falsos doutores introduzirão encobertamente ou quase secretamente uma maquiagem que se você não estiver atento, você vai cair ali. Esses falsos doutores introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quando a gente fala assim que a igreja não passa ou passa tribulação ou tribunal de Cristo como você esteja hoje, isso aí são divergências teológicas. Uma heresia de perdição é você falar que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que Deus não é divino, e isso aí é uma bobagem tal ali. O que acontece? Isso aconteceu no programa de debate, agora há pouco tempo atrás, onde um calvinista negou que ali é Jesus Cristo, no texto 2 Pedro 2,1. Por que eu sei que é Jesus Cristo? Os falsos doutores, o texto está falando assim, vai surgir falsos mestres, eles vão trazer heresias de perdição, a ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E aí esse calvinista é tão importante, ele fala assim, esse Senhor aqui, ele não é Jesus Cristo, não é Deus ali, a palavra ali no grego ali é deposse para o Senhor ali. O que acontece? Por que eu sei que é Jesus esse texto? Porque o texto está falando assim, soberano Senhor que te resgatou. A palavra resgate no grego ali é compra. Quem que nos comprou para Deus? Então ali é Jesus. Então se você negar que Jesus Cristo é Deus, que ele é o soberano Senhor que resgata, que comprou, então você é um falso mestre. O texto está falando aqui que quem fala
que Jesus não é Deus ali e traz essa repentina heresia de destruição. Ele é um falso mestre. Então, são detalhes importantes que eu queria comentar com vocês. A gente vai para o último ponto. É importante isso aí. O último ponto, as heresias de perdição. Nessa passagem, a palavra heresia apresenta como um erro doutrinário, como heresia propriamente dita no campo teológico. Como nós conhecemos, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, que diz a respeito à trindade. Deixa eu só aproveitar aqui, vai ser questão do outro vídeo. Nos outros vídeos, eu quero ver se eu gravo a coleção inteira desse primeiro trimestre. Trindade. Um só Deus, conforme o credo de fé de Atanásio, dividido em três pessoas. Jesus Cristo é divino, o Espírito Santo é divino, o Pai é divino. A palavra Deus ali eu vou mostrar para vocês que ela é um título. Os três usufruem de um mesmo poder, nenhum é maior do que o outro. Então fique atento que na lição ali da triunidade e da divindade a gente vai falar sobre isso aí. Essa é a pior... Quando você chega no ato de falar que Jesus Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, esses são os pontos piores ali que precisam ser refutados ali. Todavia, quando eles falam a respeito da Trindade, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo, a natureza humana, pecado, salvação, destino, anjos, igreja, escritura sagrada, o mais grave erro é quando se diz a respeito da divindade. Isso aí interfere na questão da salvação. Você fala que o Espírito Santo não é Deus e blasfema contra ele sobre o que Jesus fez. Porque dentro só para trazer, por que é grave você dizer que Jesus não é divino? Pensa assim, se Jesus é só um homem e ele não é divino, então a morte dele não teve serventia. Então ele não é Senhor, porque ele é só um simples homem. Se Jesus é só divino, então o que ele fez na cruz foi um teatro, uma ceninha. Então por isso que tem que ficar claro. A gente vai estudar essas duas naturezas de Cristo mais para frente. Então, e o escritor ele finalizou de forma perfeita e brilhante, dizendo assim que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Gente, salvação é só em Jesus Cristo. Não tem guarda de sábado, não tem nuvem de a grande multidão, você não é 144 mil. Gente, a gente é salvo por causa de Jesus Cristo e mais ninguém. A gente é salvo só por Ele. Meu remorso, a minha tristeza, o meu arrependimento, a minha fé não me salva, me leva para Cristo Jesus. Ali. A conclusão é que os apóstolos responderam aos opositores da fé e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram as lutas acirradas contra a falsa doutrina. Isso é um papel da tarefa, um papel da igreja, uma tarefa da igreja, batalhar de uma vez pela fé que foi dada ao santo. Finalizamos com a seguinte reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira. Eles trabalham incansavelmente. Glória a Deus, pessoal. Eles trabalham incansavelmente pela mentira e nós temos que trabalhar incansavelmente para a verdade. Isso que a gente estudou é apologética, uma das matérias da teologia sistemática. Agora, se me diz para mim aí, vale a pena estudar teologia, estudar apologética? Isso aí faz a gente abrir a mente. Se você vier todos as lições que estiverem da 1 a 3, eu garanto para vocês, faz um teste ali, sabe? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver, faz um teste, venha nessas 13 lições, estude na tua igreja essas 13 lições. Se você não gostar, você pega e abandona e não volta mais. Tenho certeza que você vai gostar. Gente, um abraço, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Até a segunda lição.